boa tarde. Vou aguardar um pouquinho enquanto vocês vão chegando. Sei que é muito cedo, vocês não estão acostumados nesse horário. Boa tarde, Flávio. Seja bem-vindo. Vou aguardar só mais um pouquinho. A Sônia, Márcia Gama, para aguardar as pessoas chegarem, só um minutinho. Eu estou mudando o horário das lives, eu quero vir para esse horário, porque é 8h30, 8 horas, que é o horário comum de se fazer lives. Boa tarde de São Paulo. Eu sei, Sônia. Qualquer hora dessa eu vou assistir só. Aliás, eu sempre vejo seus vídeos no Facebook, muito bons, por sinal. É aquele bom dia que levanta qualquer um, mesmo que você esteja para baixo, a Sônia levanta. Então eu mudei para agora à tarde, porque para mim é o horário mais que mais me convém, né? Porque se a gente for fazer à noite, eu vou ficar presa ao algoritmo, você não faz nada, sabe? Então, vem quem tem que vir, assiste quem tem que assistir, porque as pessoas não são obrigadas a assistir também, mas quem quiser assistir vai estar aí, né? Então, eu resolvi, vou fazer alguns testes, alguns ajustes, né? A semana que vem vai ser a o Dia Internacional do Yoga. Eu ainda não decidi o dia que eu vou fazer, vai ser justamente na quarta-feira, dia 21, justamente no dia que muda a estação, né? Eu também sou professora de yoga, para quem não me conhece. E aí eu vou ajustando esses horários, mas as lives vão ser semanalmente na parte da tarde, entre esse horário de 4 às 6, de preferência 5, que aí fica no meio, né? Hoje eu vou falar para vocês sobre o conteúdo do curso dos florais de Saint Germain. Eu vou explicar até o que me motivou a fazer esse curso. Porque o título do curso é Curso Básico e Intensivo dos Florais de Saint Germain. E várias pessoas me enviaram pelo direct ou entraram no meu WhatsApp e perguntaram se era só básico. E eu fiquei, sabe assim, você não tem resposta na hora? Eu falei, caramba, eu estudei, eu fui terapeuta com esse só básico durante 20 anos. Né? Depois, quando veio a pandemia, eu fiz uns outros complementares, mas esse básico eu fiquei 20 anos, só que eu refazia sempre com a Neide Margonari e tal. E esse básico, gente, que eu tô falando, tem 89 essências, mais 17 fórmulas florais compostas. Isso sem contar os outros conteúdos que eu agreguei. Então, eu achei por bem fazer uma live. Obrigada, Inês, é uma honra ter você aqui na live, muito obrigada. Inês é uma amiga querida de muito tempo, a gente não se vê há muito tempo, mas eu fico muito honrada quando você curte as minhas postagens. E então, eu resolvi fazer a live para esclarecer o conteúdo e até informar, né, quem for ver depois eu vou deixar abaixo na descrição também. Mas até à medida que vocês forem tendo perguntas, vocês podem ir fazendo, porque isso também ajuda. Porque eu gosto mais, assim, eu sei, lógico que eu sei falar, porque eu sei o que tem no curso. Mas se vocês tiverem alguma dúvida e for perguntando, isso ajuda outras pessoas. Ele não é tão básico assim. Ele é básico, intensivo, e eu fiquei assim muito quando eu fiz essa pergunta. Mas eu não estou nem criticando quem fez, não, porque eu até agradeço, porque
me auxiliou a refletir e ver o que eu fazia para esclarecer. Além de, eu enviei conteúdo programático, mas vocês sabem que aquele tete a tete é melhor do que você mandar no direct, o conteúdo programático e tal. Então eu resolvi hoje fazer a live hoje sobre isso, porque o curso com descontão, isso aí é muito importante que vocês gravem, porque esse valor não vai voltar. É até domingo, às 23h59, 23h58, como o pessoal coloca, né? Ah, obrigada, Inês. Então, assim, eu resolvi fazer para tirar essas dúvidas, as pessoas que ouvirem depois vão poder ouvir, e, enfim, esclarecer. Mas, enfim, já de cara dizer que tem 89 essências. E se você, pelas essências, para estudar pela classificação delas, já é outro caminho, é um caminho também que dá bastante pano para manga. Vocês imaginam 89 essências. Até eu acho que foi a Sônia que falou que não é só 89 essências, que tem muitas emoções. Mas, Sônia, para você ter uma ideia, na medicina tibetana, eu não lembro bem, se eu estiver enganada, Inês, você, por favor, me corrija. São 84 mil emoções classificadas. Então, assim, né, a gente procura abarcar realmente o sistema de Saint-Germain, é o que eu conheço de sistema de floral, é o que mais abarca as emoções. Primeiro que eu vou falar um pouquinho da história de Bach. Bach veio da homeopatia, então por isso as pessoas fazem muita confusão entre homeopatia, fitoterapia e aromaterapia. Na verdade, fazem até mais confusão com a aromaterapia. Terapia floral não é nenhuma dessas três praxis, embora elas se conversem, né? Essas práticas, elas se conversem entre si, mas não é igual. A homeopatia, ela parte do princípio que o semelhante cura o semelhante, ou seja, é aquilo que a pessoa tem, é extraído, é lógico que é fracionado, que é ministrado para a pessoa. Como o Dr. Eduardo Bach foi um médico homeopata, também, ele foi tanta coisa que eu vou resumir só nisso aqui, ele usou esse princípio, mas ao contrário. O semelhante, o contrário curando o semelhante. Vou dar um exemplo. Até tem a sandália, né? Tem a marca Melissa, que é uma marca para criança, porque esse pessoal estuda para lançar marketing e tal. Melissa, o floral de Melissa, ele é para criança interior. Então, é o oposto, né, que vai curar aquela... Ele usou o mesmo princípio, mas o contrário da homeopatia. A fitoterapia são extratos, chás, compressas, né, que se usam. E a aromaterapia são óleos essenciais extraídos de árvores, de folhas, se eu não me engano, está até começando a ser produzido óleos essenciais de frutos, como de laranja, né, limão, que aí é uma outra vertente bem interessante de ser estudada, mas não é terapia, não é essência floral. O que difere basicamente a essência floral da fitoterapia e da aromaterapia, que o pessoal faz um pouco de confusão? É que a essência floral, ela não contém princípio ativo. E todos esses três anteriores que eu citei, eles contêm princípio ativo. Isso já faz uma diferença por si só. E aí,
o que é a essência floral? Ela é como tem um especialista em floral, até floral de Bach, que eu gosto muito dele, o Julian Barnard. Ele fala que a essência floral, ela é como uma água rebatizada, porque ela tem que ser feita de uma fonte pura, evidentemente, porque a água, ela é veículo de informação, né? Nosso corpo é constituído a maior parte de água e ela é veículo de informação. Então mesmo fala assim, não, mas eu posso pegar aquela água daquele rio, porque aquele rio já está comprovado, ele é puro. Só que por onde ele passou, ele já colheu informações, por isso que tem que ser da fonte, né? A fonte é a água mais pura que se conhece, né? Então, por isso que... E aí entra outra questão, assim, bem interessante, porque as pessoas que... Tem muitas pessoas que tomam medicação controlada, e etc e tal, que tem medo de tomar outra coisa e interferir. Embora realmente quando você vai interferir com o princípio ativo, você tem que tomar cuidado mesmo, porque tem química, né? Um princípio ativo, ele pode anular o efeito de uma medicação. E a terapia floral não. Então elas têm essa grande vantagem. E eu fui introduzida na terapia floral, na realidade aconselhada a fazer por um grande aromatólogo do Brasil, porque na época eu ainda tenho, mas agora eu já posso fazer o uso da aromaterapia. Eu não podia fazer o uso da aromaterapia, por ter canais sensíveis demais, de até me deixar mais assim, ao invés de fazer o efeito desejado, fazia o efeito contrário. E assim, quase que todos, assim, até lavanda, que é decantada e tal, não me fazia muito bem. Então ele me aconselhou a fazer terapia floral e foi assim um grande investimento. E eu estou nessa área desde 98 como professora de yoga, terapeuta floral, reikiana, sou mestre em reiki. Mais tarde, em 2007, eu vinha fazer arte terapia e fiz outras terapias também, tipo a medicina tailandesa, que é a medicina lana, que chama. Mas eu não quis me aprofundar não, porque 35 horas de voo é muito para você se especializar. Então eu falei, não, vamos ficar por aqui mesmo, e tem muita coisa no Brasil, né? Também não foi um chamado forte, eu gostei de conhecer, até porque a medicina tailandesa, ela foi fundada pelo Dr. Shivago, que foi o médico de Buda. Então isso foi um apelo a mais para eu ir à Tailândia. Mas então, voltando aos florais, teve os florais. E aí a Neide Margonari, ela é uma artista super conhecida, muito conhecida, ganhou prêmios no Brasil, na Itália, mas ela teve um grande chamado, e ela começou a estudar o Dr. Eduard Bach. Coincidentemente, ela tomou a primeira essência que ele tomou também, que é Impatience, e aí foi aflorando todo um processo nela. Ela ficou uns 5, 6 anos para começar a sintonizar a primeira essência. E tudo isso está gravado no curso, está mais aprofundado. Então, o que vem o curso? Vem o que são os florais, a terapia de floral, os florais de Bach, Neide Margonari e os florais de Saint-Germain, que são categorizados em 12 raios. Porque os raios divinos, eles vão até o 7º chakra, e daí para cima, do 8º chakra para cima, já é no nível da transcendência. Mas nem dá para explicar aqui, só se fizer uma live só sobre raios.
Mas eu agora, recentemente, que eu comecei a dominar um pouco essa questão de raios. Eu entendia mais através dos chakras, que é mais a minha área, mais a minha praia, que eu estudo chakras há 30 anos. Então, tem um módulo só de bioenergética, a bioenergética mais voltada para a área da teosofia, que fala de corpo astral, causal, mental, essa questão. Tem um módulo só dos chakras, desde o que são chakras, primeiro, segundo, terceiro, tem tipo de alimentação que é indicado para cada chakra, se ele estiver desarmonizado, né? É bem interessante essa parte da alimentação. Esse aqui eu amei, eu não gostei não, eu amei. Eu não sei se vocês já ouviram falar da escala Richard Dawkins, Mapas da Consciência, que vai medindo as nossas emoções por frequências, ou seja, por hertz. E eu fiquei assim extremamente surpresa que a frequência mais baixa, a emoção mais baixa que nós temos, olha só o que o Ocidente carrega nas costas, gente, é a culpa. É assim, algo impressionante, é a culpa. E quando você começa a entrar numa frequência para auxiliar a humanidade e o planeta, é 200 MHz. 200 Hz, desculpa. Você está na coragem, ainda não é a ação. É daí para cima que se começa realmente uma ajuda efetiva, tanto para si, porque quando você melhora si, você melhora o seu entorno, é igual aquela pedrinha que cai na água e vai espalhando a onda, né? É física quântica pura. E assim, esse aqui, ele é muito importante entender isso, porque às vezes a gente se pergunta, gente, mas para que eu faço tanta coisa? Eu não sei se vocês se perguntam, mas eu como terapeuta, há 24 anos, eu ainda me pergunto de vez em quando. Mas a gente tem que fazer as nossas terapias, fazer nossas meditações, nossas orações, ver o que a gente se alimenta, tanto a nível de pensamento, de emoção, o que a gente cultiva, né? Dentro de nós é o cultivo. Isso eu aprendi muito com o budismo, essa questão de cultivar, né? O que nós cultivamos, quais são as pessoas que nós queremos no nosso entorno. Também teve não que você vai excluir o outro, mas assim, quem você vai realmente atrair, porque você atrai também, né? Teve uma live que eu assisti durante 2020, que foi aquele processo mais pesado, assim, que a gente passou, mais desafiador, que uma terapeuta falou que assim, nós estávamos na época de construir nossa Arca de Noé. Quem nós íamos colocar na nossa Arca de Noé? E é uma reflexão que você faz assim, quem você vai convidar para partilhar um almoço, um jantar com você? Estou até devendo um almoço à Sônia. Próxima vez que for a São Paulo, eu vou votar a Sônia. Pode deixar que eu não esqueci. E devendo, não, me devendo, né? A Inês também, a gente precisa se encontrar. Então, assim, esse Mapas da Consciência, ele é um módulo extremamente novo, ele não tinha no material que eu recebi, foi um material que foi acrescentado, e tem também sugestões de florais para cada emoção, né, de fórmulas mesmo. Eu gostei muito, isso aqui é maravilhoso. As 89 essências dos florais Saint-Germain, e aí começa o curso. Depois de tudo isso começa o curso, o básico e intensivo.
e seus respectivos raios e chakras. Os raios, eu tive muita dificuldade de assimilar essa questão dos raios e etc e tal. Mas a gente pensar que o Sol, por incrível que pareça, ele não é amarelo, né? Não é dourado, aliás. Amarelo ele não é mesmo, porque ele é luminoso. Ele não é dourado. Eu vim saber recentemente que ele é branco, que são os espectros da luz que vêm do alto mesmo, que batem nele e irradia, a maior cor é a dourada. Mas se você pensar, vocês observam que em diversas regiões, até mesmo aqui em Vitória, de onde eu tô falando, por exemplo, o pôr do sol, ele é cor de rosa. Geralmente ele é cor de rosa, quando tá aquele dia bonito, né, gente? Quando tá nublado aí é diferente. Em diversas regiões, aqui do Brasil mesmo, não precisa nem viajar para fora, cada sol é um sol diferente, tem uma frequência diferente. E cada raio, ele tem uma qualidade. Não é que os raios se subdividem, uma parte vai para um lugar, outra parte vai para outro. A luz ela não se divide. Porque nós temos que pensar nos raios como a luz, né? Aquela luz que vem nos iluminar mesmo, né? Nos fazer ficar transcendente, fazer com que a gente não só fique bem, mas também a gente enxergar as nossas sombras para ficar bem. Mas o objetivo é esse. Os chakras, eu posso até fazer uma live só sobre chakras, mas é um assunto tão batido assim, mas mesmo assim, qualquer hora dessa eu vou fazer uma live sobre chakras, que eu acho importante, porque existe ainda muita confusão. Apesar de que existem algumas literaturas que diferem umas das outras. Por exemplo, na literatura indiana, no tratado indiano, convencional, são 7 chakras. Em alguma literatura budista não se chama nem 7 chakras, se chama 8 consciências. Mas eu desconfio que é uma tradução de chakras, eu não tenho certeza. E eu não estou viajando, eu já estudei sobre essas 8 consciências. Mas bate muito. Na medicina tibetana, na literatura tibetana, são 5. Então, assim, e a verdade, ela é uma só, né? Não importa se você segue um sistema, se você segue outro sistema, o importante é ter uma noção desses geradores de energia, né? E principalmente saber em qual chakra que você está vibrando. E uma outra, só quero assim dar um spoiler aqui, até eu falo isso no curso, que eu fico muito preocupada quando alguém fala que não está mais vibrando no chakra básico. Porque ele é básico. Se você não está vibrando no chakra básico, você está levitando. E isso é muito sério, porque nós estamos no mundo, tanto que o elemento que representa o chakra básico é o elemento terra. Então, nós somos seres espirituais encarnados no planeta Terra. Então, é bom fortalecer o chakra básico, sim. Eu não tomo uma fórmula de floral sem que tenha uma essência do chakra básico, que, por sinal, é um dos raios, que é o raio azul, que é o chakra básico, que tem o maior número de essências. É ele, se eu não me engano, o verde. É enorme. Geralmente, quando eu dou aula presencial, para vocês terem ideia, eu dou toda a introdução e gasto um dia para introdução e só o chakra básico, com as essências, né? Falando do raio azul, o chakra básico. Porque aí tem a vibração do medo, da culpa, de várias questões assim que deixam a pessoa para baixo. E quem vai te procurar não tá bem.
a pessoa vai te procurar porque ela não tá legal. Então é muito difícil não precisar de trabalhar o chakra básico. Aí no curso tem um outro módulo que fala sobre diluição e outras formas de usar as essências florais, que eu costumo brincar ou falar, né? Gente, desculpa, ainda por cima uma ligação uma hora dessa e ainda ser fraude é demais, né? Mas onde que eu estava? Deixa eu pegar o pensamento que ele voou. Você... Assim, sobre a diluição. Sobre a diluição, né? Como diluir um floral da forma convencional e tradicional que a gente conhece nos vidros. Esqueci até de pegar os vidros para mostrar a vocês. Mas existem outras formas também. Por exemplo, você pode fazer um spray de ambiente, funciona muito bem. Eu uso direto em casa. Na minha casa não fica sem a gente, sabe, limpar os miasmas, as formas, pensamentos e tal. Uso bastante aqui na minha casa ou onde eu vou, inclusive corporalmente, tá? Como eu uso até floral como perfume, aí eu adiciono um pouquinho de um aroma que eu gosto ou que eu sei que eu tô precisando. Isso no curso tudo a gente fala sobre isso e ensina. Cremes. Você pode usar em cremes para usar na pele, tem o arnica silvestre, tuia e algodão, por exemplo, são essências maravilhosas para a pele. A gente ensina a manipular e é muito fácil, não tem nada complicado. Só tem que é meio delicado porque tem que ser num creme vegetal. Só que hoje em dia, com essa onda vegana, tá muito fácil. Quando eu comecei em 98, era muito mais difícil. Você quase que não conseguia, você tinha que ir à farmácia, mandar manipular na farmácia. Hoje em dia dá para você fazer em casa. Você faz com máscara, com toda uma questão assim que dá para fazer legal. Eu uso, inclusive assim, nos meus hidratantes, eu compro hidratante vegano e uso o algodão e a arnica silvestre. Beleza. Às vezes também eu coloco algum aroma, mas geralmente eu não coloco não para não brigar com coisa. E assim, quando você quiser passar um perfume, você não tá com o cheiro do hidratante e colocar outro cheiro aí dá uma questão assim que não fica legal, né? Às vezes não combina muito. E aí vem o atendimento terapêutico, que tem várias formas de fazer atendimento terapêutico, né? Várias fichas de anamnese, desde uma linha mais assim para pesquisa científica até uma convencional. E assim, também quem for terapeuta pode usar já a sua anamnese que faz e acrescentar. Não tem problema nenhum, desde que faça uma anamnese bem feita, isso é primordial. E a principal anamnese não é a ficha, a principal anamnese é a escuta ativa. A escuta ativa é a presença, né? Porque a Sônia, a Inês é terapeuta, mas ela tem essa questão de saber o que é presença. Imagina você estar atendendo uma pessoa e tá pensando que tem que buscar o filho, não sei aonde, o neto, tanto que eu só atendo depois que meus netos vão embora aqui em casa, porque não dá antes, que eles ficam aqui, vão para a escola, mas chegam meio-dia, 1h, vão embora, aí sim, a partir de 2h eu atendo. Diluição e outras formas, que eu já falei, o atendimento
terapêutico e sugestões, né? E outras sugestões. E a gente troca também, né, gente? Não é aquele curso fixo que tá lá na Hotmart e depois você não tenha contato comigo. Não, eu faço questão desse contato. Porque se não tiver essa troca, eu me sinto péssima. Se não tiver troca com o aluno, eu me sinto péssima mesmo. Quem me conhece sabe. Porque não dá, né? Você... Como que não tem... A transmissão do conhecimento não é só você falar. É você saber aquilo que o outro aprendeu e também ele te ensinar. Porque a gente aprende, né, com o aluno. Tanto que tem... Não só com o aluno, mas com todas as pessoas. Tem aquele poema da Cora Coralina que é meu lema, assim, como uma pessoa mesmo, né? Feliz aquele que ensina o que sabe, né? Alguma coisa assim, que sabe, e transfere o que sabe, na verdade, e aprende o que ensina. Porque isso aí é o que vai te dando musculatura como professor, como ser humano, porque a aprendizagem e ensino, o ensino e a aprendizagem é uma via, são duas mãos que andam de mão dada com todas as pessoas no dia a dia. Depois eu vou contar uma história para vocês sobre aprendizagem. E aí nós vamos vir com 17 fórmulas florais compostas. O que são essas 17 fórmulas florais compostas? Essas 89 essências é para trabalhar a causa, a raiz. Se você consegue detectar logo no início, se você não consegue, tem uma forma também, né, de você perceber isso. No curso eu explico isso direitinho. Geralmente eu dou o emergencial, porque às vezes a pessoa não consegue se expressar logo no início, né? Então ela toma uns 15 dias o emergencial, ela já vem mais calma, mais relaxada e consegue se expressar. Muito difícil não conseguir, sempre deu certo isso. E as fórmulas florais compostas, elas são mais de trabalhar o sintoma. Eu vou dar um exemplo clássico, que é a fórmula do pânico e a sensação de ansiedade, que é o que tá pegando, né? Vocês sabem que a coisa não tá, a maré não tá para peixe. Eu não vivencio essa situação na minha casa, nem em mim, mas nos clientes isso é bem visível. Sônia, se você tiver aí, você fala também o que pega para você, o que tá pegando. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ai, boa noite, gente. Nós estamos com uma ouvinte, vocês não sabem de onde ela está nos ouvindo. A Maria do Carmo tá nos ouvindo de Firenze. Olha que chique. Que sonho, né? Firenze é uma cidade em forma de poema. Então, essas 17 fórmulas, elas vão trabalhar essa questão do sintoma. Geralmente, eu tenho uma dica. Cada terapeuta tem autonomia para trabalhar da forma como ele quiser. A gente ensina a forma como a gente foi encontrando, mas também, querido, uma alegria de que você está aqui presente conosco. Mas, assim, por exemplo, essa questão da síndrome de pânico. Vou dar um exemplo disso. Eu vou tratar a causa logo no início, você trabalha a raiz, né? A constelação é bem a raiz mesmo, né, Sônia? Mas o pânico, a pessoa está tendo crise de pânico, eu prefiro primeiro que ela tome a fórmula do pânico, pelo menos por uns 2, 3 meses, e aí, conforme a melhora dela ou não, a gente entrar na causa. Aí as duas
se cumprimentando. Uma alegria vocês estarem aqui, gente, que delícia. E então eu gosto de trabalhar dessa forma. Mas eu trabalho também assim, muito independente. Não quer dizer que eu só trabalhe assim. Na hora, assim, eu faço anamnese e tal. Bateu, na hora que eu olho para o cliente, vem aquela intuição, aquela anamnese vai, né, sai e eu vou pela intuição. Se você olhar no fundo da pessoa, por isso que é importante, o mais importante do atendimento terapêutico é a presença, é a escuta. Não são as perguntas, não é uma ficha de anamnese bem bolada. Outra fórmula também que eu gosto muito, e eu vou dar essa dica para vocês, a fórmula vitalidade, não, é autoestima e vitalidade. Eu tenho várias histórias pessoais para contar com essa fórmula. Mas ela é muito boa porque ela tem o quarteto da imunidade. Inclusive foi uma fórmula indicada para se tomar durante a pandemia, né? Aquele período mais desafiador que foi 2020, 2021, foi a fórmula indicada para se tomar porque ela contém o alho, Saint-Germain, o alho, o Saint-Germain, o gerânio. O gerânio traz o estado de presença e ele é antidepressivo também. E o outro, é o ipê roxo. Ipê roxo, gente, pensa numa essência que te coloca lá em cima, que te dá ânimo, vitalidade. É uma essência tônica. É maravilhosa. Trabalha também nas mesas radiônicas. Tô começando. tô com uma novidade vindo por aí. Boa tarde, Rosângela. Que bom que você está aqui. Então, assim, tem essas 17 fórmulas florais compostas prontas, que elas tanto podem, como elas já vêm com o nome das essências que contém, você pode mandar também manipular ou diluir, quem faz diluição em casa. Eu gosto de tomar ela como vem, que ela vem pronta, que nem o emergencial. Eu esqueci de pegar o emergencial para vocês. Outra coisa, se vocês não quiserem tomar nada, não deixe de andar na bolsa de vocês e ter em casa o emergencial. Eu não tenho remédio de dor de cabeça, de nada. Eu tenho um emergencial dentro da minha bolsa e outro fica em cima, próximo da água, daqui de casa. Tô com isso, tô com aquilo, que às vezes até um cansaço, sabe? Aquele dia que você fez um monte de coisa, passou um aborrecimento e tal. Não é porque a fórmula emergencial, ela não é um tratamento. Ela é emergencial, ela funciona, vou botar esse nome, mas é como se fosse a aspirina do floral. Para dar aquela... Porque o que a fórmula emergencial faz? Ela não te acalma, ela te traz para o centro. Sabe? É bem assim interessante, porque tem gente que fica assim, não, por exemplo, em velórios e tal, eu costumo, né, quando uma pessoa está muito agitada, eu costumo oferecer. Então, se vocês puderem, não deixe de usar, de terem com vocês o emergencial, salva muita coisa. Ô, Mônica, nossa, hoje eu tô cheia de internacionais aqui. A Mônica também não tá aqui no Brasil, não. Um beijo, querida, um beijo nas netas também. Então, assim, o emergencial salva muito, sabe? Salva de N situações, né? Porque quem não tem emergência hoje em dia, né?
Também, aí assim, vem 2 bônus. Os florais de Saint-Germain, tem fórmulas florais de Saint-Germain, indicações de fórmulas, porque o terapeuta, ele tem independência nesse sentido, porque são indicações de fórmulas, não é fórmula floral composta. Já teve, mas se chegou à conclusão que era melhor, o SOS. Eu também, Maria do Carmo. O emergencial é o SOS. Fica ali em cima da mesa, junto da água e na minha bolsa. Tem um grande em cima da mesa e um pequeno na bolsa. Os florais de Saint-Germain, assim, é a ferramenta de Ho Oponopono. Tem indicações para cada frase, do eu sinto muito, eu te amo, sou grato. Porque as pessoas tiveram muita crise de pandemia, de ansiedade na pandemia, e estão usando, pois é, mas tem a sensação de ansiedade que é mais eficiente, sabe? É bem mais eficiente. Se vocês souberem de alguém, eu tenho minha neta que ela é extremamente ansiosa, eu sempre tenho a fórmula aqui, mas agora criança é assim, né? Sabe que eu tenho as fórmulas em casa, eu falo assim, vovó, hoje eu tô um pouco ansiosa, você me dá a sensação de ansiedade? E ela já pediu fórmulas que ela não sabia que tinha, tipo apoio emocional, tal, porque fica no campo mórfico, né? Eles respiram florais aqui. E aí, depois de 4 dias, ela falou, não preciso mais não, então eu vou pela coisa dela. E tem esse bônus dos florais de Saint-Germain como apoio, como ferramenta do Ho Oponopono. Por que é como ferramenta? Porque o Ho Oponopono por si só, ele já é perfeito. O que eu ouço poucas pessoas falarem é que existem ferramentas complementares às frases eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito, sou grato, te amo. E tem muitas ferramentas, o próprio girassol, que é muito apresentado no Ho Oponopono, ele é uma ferramenta de você visualizar, porque essas ferramentas que existem no Ho Oponopono, você não precisa necessariamente usar. Os florais, aí vem as indicações das fórmulas, mas fica por conta do terapeuta também escolher. Sempre a autonomia do terapeuta e do cliente, não é do professor. Saiu do âmbito do professor. E o outro bônus, eu gravei porque em novembro do ano passado teve um congresso dos florais de Saint-Germain, o primeiro congresso dos florais de Saint-Germain que teve. Foi bem interessante porque não teve assim, não teve nenhum palestrante, digamos assim, especial que convida uma pessoa de fora, não. Eles ofertaram para que cada pessoa, cada professor oficial, né, do Sistema Saint-Germain, que quisesse apresentar seu trabalho, apresentasse. Como tinha várias palestras e tal, eu imaginei, eu vou fazer mindfulness e com a fórmula espiritualidade e meditação, que existe essa fórmula, ela é muito boa também para meditação e até mesmo para você, é uma fórmula que eu gosto muito também, eu sou até suspeita a falar, né, mas porque eu gosto muito de meditar, mas ela é uma fórmula que ela ajuda também a você dar uma paz interior, sabe, uma acalmada no seu interno, porque o que é a meditação? É você se reconectar a você mesmo. Então essa fórmula ela é muito, muito boa para essa questão. E aí eu dei essa oficina de mindfulness e terapia floral, com essa fórmula, né, espiritualidade e meditação,
E eu falei, quer saber, o slide tá pronto e não sei o que, eu vou gravar e pronto. Só tá faltando eu gravar as meditações, que eu não gravei ainda não, mas isso aí é rapidinho, velho. Então, no geral é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum tópico, eu vou procurar descrever abaixo quando a gente terminar a live, porque, como eu falei com vocês, né, eu resolvi fazer a live porque estava tendo muitas dúvidas se o curso é só básico e intensivo. Eu falei, caramba, tem 89 essências, 17 formas e esses bônus e módulos extra que eu gravei, teve muitos módulos extras que eu gravei. Tem 2 apostilas, uma de introdução à terapia floral, que eu falo das essências de Bach também. Eu acho que são 20 ou 30 páginas, uma coisa assim. E depois tem a só do Saint Germain. Eu fiz separado porque eu acho importante, porque até hoje, para vocês terem ideia, eu trabalho com o meu primeiro livro. Você lembra, Maria do Carmo, do primeiro livro? Eu trabalho com o meu primeiro livro, com o último livro que eu adquiri e a minha apostila base. Porque ali estão as minhas anotações, tem N coisas. E eu acho importante a pessoa ter, porque nela já vem a ficha de anamnese, às vezes você precisa fazer uma anamnese de uma forma, um atendimento mais rápido, com essa questão da pandemia, teve muitas coisas em cima da última hora, a gente não dominava a tecnologia ainda, então foi mais fácil, né? Bem mais fácil. Tem também, que eu esqueci até de anotar aqui, um módulo que eu gravei sobre radiestesia voltada para os florais. É uma radiestesia básica, não tem nenhuma elucubração de muitos gráficos, não, só tem os gráficos dos florais, né? E a forma de consultar com o pêndulo, que é uma coisa que eu uso muito eventualmente, só assim se a pessoa estiver longe, e assim, às vezes uma pessoa vem, por exemplo, já tem um rapaz que eu tratei ele com um dependente químico, mas aí chegou um momento que a tia dele falou, eu falei, olha, se ele tá bem, então tá na hora dele pedir, né, dele aceitar e conversar comigo. E aí foi bem legal essa experiência. Crianças, muito bebês eu não dou floral para bebê, porque a própria essência floral ela não tem princípio ativo, mas ela contém álcool. Então geralmente eu falo para colocar no banho, sabe? Dá super certo, gente. Super certo, é impressionante. E outras questões também, outras coisas. Deixa eu ver se vocês têm pergunta aí. Quem tiver pergunta, quem tiver... Vão deixando as considerações de vocês. Gente, eu vou falar para vocês que eu amei fazer live nessa hora, viu? Nesse horário. Não sabia que ia ser tão bom assim. Porque 8h30 da noite, eu tô desmontada. Até meus neurônios não estão mais falando lé com cré. Por gentileza, se vocês escreveram alguma pergunta acima, escreve novamente abaixo aqui para mim, que eu não consigo rodar esse negócio aqui, eu faço um pouco de confusão. Sérgio Ângelo, tal. Tinha uma pessoa que pediu para entrar, eu vi, eu só queria falar primeiro. Não é que eu não vi que a pessoa pediu para entrar. Eu queria falar primeiro e aí eu ia chamar agora no final essa pessoa. Quem foi que pediu para entrar? Quem pediu para entrar ao vivo junto comigo?
que aí eu chamo. Bateu sem querer, porque eu sou de... Às vezes eu esqueço também e faço isso. Então, vamos lá de cartinha, né? Deixa eu fazer aqui. Eu vou tirar 3. Tem esse oráculo, não é bem um oráculo, são cartas de flores, né? Isso aqui também eu ensino a trabalhar. No próprio Florais Saint Germain tem. Por quê? Porque às vezes a pessoa não sabe se expressar, ela não sabe expressar. Enquanto você passa o emergencial, você pede para ela tirar 3 cartas dessa e ver, e aí fala para ela, vê se faz sentido, porque tem que fazer sentido pro cliente, né? Se não fizer sentido nenhum. Aí eu vou embaralhar e vou tirar para o nosso grupo e vou falar para vocês se vai fazer sentido. Aí vocês vão me responder se vai fazer sentido ou não. Porque essas cartas, elas estão tão impregnadas no meu campo bioenergético que elas, quando eu vou tirar para mim, elas pulam sozinho. Tô tirando aqui, tá, gente? Aqui. Tirei esses 3. Vou falar agora sobre elas. Então, a primeira é essa aqui, alcachofra. Ela não parece muito alcachofra, saiu meio avermelhado, sabe como que é gráfica, né? Nem sempre, igual o computador, às vezes você quer colocar uma cor, não consegue. A alcachofra, ela, a nível físico, ela é muito boa para trabalhar a gordura no físico, tanto na fitoterapia como a essência floral. Tudo que a fitoterapia trabalha, a essência floral trabalha também. Mas a nível de sentimento, ela é para transmutar os sentimentos inadequados e imperfeições. Essa essência, ela foi muito usada durante a pandemia, por causa também, ela tem uma coisa bem importante de ressignificar. E ela é muito útil também para novos aprendizados. Sabe quando você precisa aprender outras habilidades e tá assim, eu já tô velha para isso, não vou aprender e tal. E então a alcachofra, ela é muito boa. Tanto que ela, dentro da alquimia, ela é um dos símbolos do renascimento. E Bach, que foi onde Neide bebeu das fontes de Bach, e também deve ter estudado alquimia. A alquimia também foi uma das escolas dele, né? Então é uma essência assim, extremamente boa assim, para essa coisa assim, quando a pessoa tá se achando velha e precisa aprender uma língua, precisa aprender comprou um computador novo e não acerta as coisas onde estão, que é comum com essa criatura aqui. Eu fico assim 1 mês para descobrir onde estão as coisas, mas aí a gente vai descobrindo, né? Eu vou contar uma história para vocês que é muito interessante, que essa semana isso aqui saiu para mim direto. E aí eu não dei muita bola não, agora que me caiu a ficha. E um dia eu tô com um pouco de problema nesse ouvido
devido a um probleminha que eu tive o ano passado da parte da Covid. Aí a nossa neta estava aqui falando, e a televisão ligada, e falando, aí eu falei, Bia, eu não estou ouvindo você. Aí ela falou assim, vovó, não tem problema de você não ouvir. Eu falei, então você ouviu um choque. Como assim? Ela falou assim, não. Ela falou assim, não tem problema. Eu vou te ensinar a língua dos sinais. Você pode ficar surda até do outro ouvido. Gente, eu fiquei tão chocada. Aí depois eu falei, gente, mas eu não preciso ser surda, muda para aprender a língua dos sinais. Por que eu tô me rebelando, né? Aí, porque ela aprendeu por causa de uma amiga dela de sala. Aí eu falei, Bia, eu me abri para aprender a língua dos sinais. Ela vai começar as aulas semana que vem comigo. Aí, então assim, e essa agora que eu me caiu a ficha, ela toda hora que eu pego para os outros, ela aparece para mim. Todo momento. E agora que eu peguei que me caiu a ficha, assim, aí eu resolvi contar para vocês, que eu provavelmente eu vou tomar, porque eu vou aprender uma outra linguagem, né? Essa aqui é a Embaúba. A Embaúba, ela traz a sabedoria da experiência de viver cada emoção com equilíbrio. É saber que aquela emoção, ela não é fixa em você, que ela vai passar, ela te traz essa serenidade, que tudo é impermanente, né? Então, aí você fica mais equilibrado, mesmo que você esteja no meio de uma roda viva, te traz essa serenidade. E essa outra é uma que dá muito aqui. Todos esses florais são da Mata Atlântica, né? Eu nem registrei isso. Ela nos mostra onde devemos de prestar mais atenção e confiar na voz tênue que vem do nosso interior. E ela traz muito foco e disciplina também. Mas bem bonito isso, né? Prestar atenção e confiar. Acho que eu vou fazer mandar manipular essa fórmula para mim. Se vocês fizerem, tomem e depois me mandem os resultados, tá? Cai e volta. Mas eu vou colocar tudo lá, tá, Sônia? Tá, pá. Está amando. E aí, alguma pergunta? Então, eu vou colocar, quando eu baixar o vídeo, na hora que eu publicar, na descrição, eu vou publicar o conteúdo do curso e vou colocar a fórmula que saiu pra gente nessa live. E eu acredito muito na sincronicidade, nessa lei da atração, porque antes da lei da atração existe uma outra lei que as pessoas não falam, é a lei da vibração. Então, se vocês estão aqui, é porque vocês vibram com o meu trabalho, mesmo quem entrou e não me conhece, quis conhecer, então tá na mesma vibração. Teve um mestre de yoga que uma vez ele falou assim, Ângela, não se preocupa. Quem medita, quem tem a mesma frequência, circula pela mesma órbita. Então tá tudo certo, né? Ebacon entrou. Ah, que legal. Gente, eu que sou muito, muito grata a vocês terem vindo. Eu espero que tenha uma experiência boa para vocês esse horário também. Porque eu não vou ficar escrava de algoritmo, não. Vai ser ou esse horário, ou às 6, eu ainda vou... Mas às 5 horas, entre 4 e 5, 6 horas, né? Porque depois tem lanche, tem um tanto de coisa para fazer. Mas 8h30, eu não dou conta mais não. Então eu agradeço vocês, muito obrigada.
né? A semana que vem, provavelmente, eu vou falar... Provavelmente não. Eu vou falar sobre yoga, porque é uma escola, assim, que me acompanha há muito tempo também, junto dos florais. E eu tenho verdadeira paixão. Vou retomar o yoga com os florais, porque eu fui fazer o curso de florais para os meus alunos de yoga. Agora eu vou fazer o contrário, vou retornar para o yoga para os meus alunos de florais. E vocês também, lógico, vocês estão sempre convidados, tá bom? Um beijo às minhas internacionais, marido Carme, Mônica, um beijo nas netas, Mônica. Um beijo às Inês, a Sônia, a Rosângela e a todos vocês que estiveram aqui. Sou extremamente grata. Paloma, nossa, tem gente nova aqui. Paloma, não é nova não, né, Paloma? Zaide. Ok. Beijão, fiquem com Deus. Qualquer coisa, qualquer pergunta, uma dúvida que tiverem, vocês podem tirar dúvidas comigo pelo direct. Em todos os posts eu tenho o meu WhatsApp, também pode me passar o WhatsApp. Às vezes eu não respondo na hora, mas eu respondo todos, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Namastê.